Abra comigo a sua Bíblia em Miqueias capítulo 2. Miqueias capítulo 2, versículo de número 7, palavra do profeta sobre aqueles que estavam cativos. Hoje é o segundo dia da nossa campanha, a nossa primeira semana do ano em consagração ao Senhor, declarando a nossa necessidade dEle, declarando que em todos os dias deste ano que o Senhor vai nos dar, que nós vamos estar diante dEle, que nós vamos colocar em prática todos os fundamentos que o Espírito Santo colocar dentro de cada um de nós. Amém? Miqueias capítulo 2, versículo 7, todos abriram? Ó vós que sois chamados casa de Jacó, porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? O Senhor olhando para o seu povo dizendo, é assim que eu planejei que vocês vivessem? Cativos, ofuscados, amedrontados, tímidos, escravos? Onde estão as obras do meu Espírito em cada um de vocês? Eu não dei o meu Espírito sobre vocês para que Ele possa realizar as obras que eu ordeno àqueles que andam retamente? Podemos assentar. Versículo de número 13. E eu quero falar sobre 3 obras do Espírito Santo junto com o Senhor Jesus na minha vida e na sua vida. Miqueias 2:13. Subirá diante deles o que abrirá o caminho. Primeiro, eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. 3, o rei irá diante deles e o Senhor à testa deles. Vou repetir. Esse versículo nós vamos dividi-lo em 3 partes. Primeiro, subirá diante deles o que abrirá o caminho. O Senhor está dizendo assim, vocês acham que eu não sou Deus para ir adiante de vocês e abrir o caminho do cativeiro? E aí o Senhor diz assim, subirá diante deles o que abrirá o caminho. Primeiro ponto da mensagem. Segundo, eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. Terceiro, o rei irá adiante deles e o Senhor à testa deles. Diga glória a Deus. Nós vamos analisar a primeira parte do versículo, qual é? Vê aí. E abrirá o caminho. Irmãos, nós precisamos muito de Deus. Nós precisamos muito da ação do Espírito Santo de Deus dentro dos nossos corações. Seres humanos, inteligentes, bons, idealistas, estão sucumbindo à pressão psicológica e emocional que há neste século. O cristão, também vivenciando toda essa situação vigente no século, ele precisa não apenas de rituais e da liturgia. Ele não precisa simplesmente fazer parte de uma igreja que ele gosta. Ele não precisa cultuar a Deus da maneira que ele gosta. Não é só isso. Ele precisa ultrapassar tudo isso e ter de Deus o poder do Espírito Santo para que ele consiga ir adiante, para que ele consiga cumprir essa primeira parte, que o Senhor subirá adiante de nós e abrirá o caminho. Não é a minha nem a sua inteligência, habilidade, posição que abre caminhos. Quem abre caminhos para que nós vivamos uma vida de abundância é o Senhor Jesus Cristo. E não adianta nós querermos os nossos caminhos horizontais se nós não fizermos uso do caminho vertical. Qual é o caminho vertical?
Qual é? Olha, irmãos, o sol nasce para todos. É ou não é? Nasce todo dia, todo mundo tem recursos. Só quem é que tem horizonte? O sol nasce sobre todas as pessoas. Não são todas que têm horizonte. Somente quem tem horizonte é quem tem o caminho vertical. Não adianta nós acharmos que por estarmos vivos, que por termos algumas habilidades, por termos alguns recursos humanos, nós vamos conseguir nos dar bem, porque simplesmente somos crentes. Você precisa entender que você tem que dar certo. Olhar para o versículo de número 7 e dizer assim, eu vou trazer esse versículo no âmbito particular. São essas as obras de Deus que Deus tem para fazer na minha vida? É isso aqui que eu estou vivendo só? É dessa maneira que eu vou viver? É desse jeito que eu vou continuar vivendo? Dando murros em pontas de faca? Fazendo um esforço enorme para ter algumas migalhas e uma condição muitas vezes ínfima e pérfida da vida? É assim que eu quero viver? É dessa maneira que eu quero atribuir o meu estado de vida? São essas as obras do Senhor na minha vida? Será que o braço do Senhor, o braço do Espírito Santo se encurtou? Será que Deus não consegue mais me alcançar? Será que o Espírito Santo não consegue mais fazer de mim aquilo que está escrito e determinado na palavra do Senhor? É assim que eu quero viver? Dentro de cada um de nós deve existir essa incomodação, essa santa indignação. Sem essa santa indignação, digamos de partida, provocada pelo Espírito Santo, nós não chegaremos a lugar algum. Você olhar e dizer, não é possível que eu olho para tudo isso, que eu leio tudo isso, que eu ouço tudo isso e eu vivo só isso. Não é possível. O próprio Espírito Santo de Deus cria em cada um de nós essa incomodação. Do versículo de número 7, são essas as obras do Senhor? Ou será que encurtou o caminho, encurtou a mão, encurtou a graça, encurtou o poder do Espírito Santo sobre a minha vida? Isso não te incomoda? Não incomoda você? Essa incomodação santa? Não conformar-se com aquilo que você está vivendo, da maneira que você está vivendo? E aquele que abre o caminho, ele é aquele que diz para mim e para você, segue-me. Amém? Quero que você vá comigo em Lucas 23, 45. Nós estamos na primeira parte da mensagem, que diz, e ele abrirá o caminho, e irá adiante deles. Aleluia. Lucas capítulo 23, versículo de número 45. Havia um véu que separava os homens da presença de Deus. Havia uma separação, para que o homem não fosse consumido quando chegasse diante da presença do Senhor. Miqueias 2,13 diz assim, e ele irá diante deles. Jesus morreu para ir onde eu e você não podia, para fazer o que eu e você não podia. Ele nos substituiu e por meio da sua morte, destruiu a separação que havia entre eu e Deus, você e Deus. Esse é o caminho vertical para que você tenha horizontes que eu e você precisamos percorrer. A Bíblia diz assim no versículo 45 de Lucas 23, e rasgou-se ao meio o véu do templo, diga glória a Deus. Não há mais separação entre os homens e Deus.
Mas eu quero fazer uso daquela explicação de Paulo que diz que, infelizmente, existem algumas pessoas que colocam ainda separação, que têm o prazer de costurar o véu de novo. Você acha que a sua fraqueza, a sua debilidade, a sua personalidade separa Deus de você? Realmente você acha isso? Por isso é que você se entrega aos pecados? Será que realmente nós acreditamos? Porque o que nos dá a entender quando você olha e vê o Filho de Deus se entregando às misérias desta terra, à mediocridade deste século, é você olhar para ele e analisar: será que essa pessoa sinceramente acha que a fraqueza, que a debilidade separa Deus dele? Por isso tão facilmente ele se inclina ao mal que o assombra? Ei, meu irmão, será que a minha ou a sua fraqueza, será que quando Deus nos comprou por meio do sangue de Cristo, Ele olhou e disse assim: mercadoria errada, veio com defeito, não era assim que eu esperava. Eu não esperava que você falhasse, eu não esperava que você errasse, eu não esperava tanta fraqueza desse jeito. Será que nós realmente surpreendemos a Deus nas nossas fraquezas? Ou Ele olhou para mim e para você e diz assim: esse produto veio danificado, isso aqui eu quero devolver. A lei do cliente, 7 dias, devolução. Será que Deus fez isso? O que te separa de Deus? Qual é a dificuldade de você chegar nele e diante dele e se derramar e abrir seu coração e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor vá diante de mim, e para isso eu preciso de poder espiritual, eu preciso ir atrás do Senhor. Eu não vou me entregar às minhas debilidades, às minhas fraquezas. Eu não vou me entregar àquilo que o mundo tenta me convencer para dizer: aceita que é só isso, aceita que é dessa maneira mesmo, nunca mudou, não é agora que vai mudar, a coisa é desse jeito mesmo, não tem maneira de se mudar essa situação. Jesus foi adiante de mim e de você, rasgou o véu. Não pode costurar de novo. Não pode costurar de novo. Não tem barreira, não tem separação. Não existe separação. O pecado é separação? Não. Por quê? Porque para o pecador, o Senhor Jesus tem o perdão. Agora, existem pessoas que são orgulhosas o suficiente para dizer: não, Senhor, eu não preciso de Ti. Eu não preciso da tua mão, eu não preciso do teu concerto com Deus, da tua aliança, eu não preciso disso. A humildade de nós reconhecermos que Jesus foi adiante de mim e de você, criando um caminho vertical, para que por meio deste caminho eu tivesse um horizonte. Eu não quero ter apenas o sol sobre a minha cabeça, eu quero ter para onde eu ir, eu quero ter a quem seguir. Eu quero ter na minha vida portas abertas, eu quero ter facilidades, eu não quero ter tanta dificuldade e luta e destruição que esse mundo está vivendo. Eu aceitei Jesus Cristo para que Ele fosse adiante de mim e me ensinasse a entrar e sair, ter salvo-conduto, tivesse uma vida livre, uma vida facilitada. Esse é o objetivo da vida em abundância, de podermos contar com os milagres presentes na terra, de podermos contar com o braço do Senhor, com a ação do Espírito Santo, com o poder de Deus dentro de nós, tendo certeza que o lugar que você caminha, outros pés já pisaram antes de você, e não são pés quaisquer, é os pés que foram perfurados naquela cruz, e a terra simplesmente se submete, porque não são pés quaisquer, são os pés que foram transpassados para que eu tivesse uma jornada e você tivesse uma jornada.
Foram as mãos que foram perfuradas para que eu e você fôssemos socorridos por ela em quaisquer situação que enfrentássemos. Foi o coração que foi transpassado para que eu e você pudéssemos ser socorridos nas nossas dores, feridas, enfermidades emocionais, destemperanças e desequilíbrios da nossa vida. Os pés dele foi perfurado para que eu tivesse uma jornada garantida, eu e você. Eu e você. Agora, vamos aceitar Satanás com amarras, Satanás com impedimento. Vamos aceitar embaraços, sendo que a palavra diz: Ele irá diante deles e abrirá o caminho. Eu quero um caminho aberto. Diga isso, eu quero um caminho aberto. Você vê cristão que fica dando socos, fica querendo destruir a força no peito. Existe um caminho que ele abriu. Existe um caminho facilitado para mim e para você. Chega de sofrer, meu irmão. Chega de querer fazer as coisas da sua maneira, do seu jeito, dentro da sua ótica, dentro da sua logística. Ele morreu na cruz para isso. Vá lá comigo em Hebreus, capítulo 10. O escritor escreve que temos ousadia para entrar. Aleluia. Você sabe quem é que te conduz e te leva à oração? O Espírito Santo. Você sabe onde é que você ganha as suas batalhas? Na oração. Você sabe onde é que caem os demônios, os principados, onde é que são destruídos as forças contrárias contra você? Na oração. E você sabe quem leva a sua oração da terra para o céu? O Espírito Santo de Deus. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, ousadia, essa ousadia, esse poder espiritual, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Diga glória a Deus, diga aleluia. Eu chego e você diante de Deus com o nosso coração limpo, tendo uma vida lavada em oração, nos colocando diante do Senhor, fazendo esse caminho vertical que Ele nos abriu, para que na terra tenhamos esse caminho horizontal. Eu não quero só o céu, eu não quero só o sol sobre a minha cabeça, eu quero um horizonte. Diga amém. Nós queremos um horizonte, nós queremos ter para onde ir, nós queremos ter onde caminhar, nós queremos um caminho cujos pés que passaram sobre ele é transpassado. Amém, irmãos? Romanos 8,15, vai lá comigo. Romanos capítulo 8, versículo 15. É este o poder que Deus quer que nós tenhamos. Porque nós não recebemos, leia esse versículo. Jesus nos capacitou, nos deu o privilégio de chamarmos Deus de Pai. Não recebemos um espírito de escravidão para vivermos em temor, para aceitarmos e abaixarmos a cabeça e nos submetermos a toda a implicação de Satanás. Nós recebemos o Espírito Santo, pelo qual nos levantamos e dizemos: Pai, meu Pai, papai. O que está escrito aí em Romanos 8,15? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Igual lá no mundo, igual quando nós vivíamos lá fora, aceitando, nos amoldando, acreditando que era karma. Tem crente que acredita em karma sem ser espírita.
Ele acredita. Ah, mas fazer o quê? Não tem jeito. É isso aí. Tem que viver desse jeito mesmo. Tem que ser dessa maneira. Onde é que está o poder do Espírito Santo dentro das nossas vidas, do qual nós compreendemos que Ele vai adiante de nós e Ele abre o caminho, Ele rompe as barreiras, Ele destrói as cadeias, Ele quebra os muros. Onde é que está, meu irmão? Esse poder que nós temos que ter dentro de nós, em acreditarmos que Ele é por nós. Ele diz assim: não recebemos o espírito de escravidão, mas recebemos o espírito de adoção de filhos. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, temos o privilégio de termos o direito de conquistar aquilo que Cristo comprou para nós na cruz do Calvário. A próxima parte do versículo de Miqueias, capítulo 2, versículo 13. E irá diante deles e abrirá o caminho. Segunda parte, qual é? E eles romperão. E eles entrarão. E eles sairão. Liberdade. Você acha que Deus coloca você num cubículo? Quando você diz assim, eu não tenho saída, você está glorificando a Deus? Não. A quem você está evidenciando em sua vida, senão as obras das trevas, senão os principados e as potestades? Porque o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. O Senhor está dizendo: eu vos dou liberdade, vocês não estarão mais presos, vocês poderão entrar e sair com salvo-conduto. E eles entrarão, e eles sairão. Por que entrar e sair? Porque ainda nós não estamos no céu. No céu nós só vamos entrar. Mas aqui na terra, nós vamos entrar em batalhas e sairmos dela. Nós vamos entrar em desafios e sairmos dele com uma garantia. Com vitória, com despojos. E eles romperão. Por que eles rompem? Por quê? Romanos 8:31. Porque eles têm a força de romper. Romper cadeias, romper grilhões. Por quê? Ah, meu irmão. Limitados, pois, por enfermidades, limitados, pois, por pecados, limitados, pois, pelo passado. Não existe nem dentro de você nenhuma incomodação do Espírito Santo dele dizer assim: escuta, você está doente assim há tanto tempo, quando é que você parou de buscar a cura? Ou você está vivendo essa situação conjugal há quanto tempo? Quando é que você parou de buscar mudança, de orar pelo seu casamento? Você está vivendo essa situação emocional há quanto tempo? Ou por que você não ora mais para buscar? Ou você é viciado e ansiolítico, e quanto tempo você parou de orar e dizer: Senhor, cura-me, entra na minha alma, cura as minhas feridas? Por quê? Porque se eu e você não buscarmos mudança sobre aquilo que nos alcançou, nós vamos retroceder. Ninguém vai adiante sem buscar mudança. O futuro, presta atenção no que eu vou dizer uma coisa para você. Todas as coisas que te alcançaram e que você não está lutando contra elas, todas as coisas nocivas, destrutivas, malignas, infernais que vieram sobre a sua vida, se você não lutar contra elas, você vai piorar. Elas se tornarão agravantes, e um abismo chama outro abismo, e de um ansiolítico você vai tomar 2, e de 10 miligramas você passa para 20, e de 20 para 30, até ouvir o médico dizer: eu não posso aumentar a sua dose. E assim vai. E você vem à igreja, e você ouve a palavra, e você faz as suas orações, mas cadê o poder do Espírito Santo? E eles romperão, não aceitando cadeias, limitações, não afeiçoando-se ao problema. Porque
O que o diabo quer é que você se afeiçoe ao problema. É que você crie uma certa empatia à dor. Uma empatia à enfermidade. Uma empatia ao problema. Para com ela você se beneficia malignamente de alguns artifícios. Como dó de alguém, aconchego de outro, ajuda de cá. E assim vai. O diabo faz isso. Ele faz pessoas se afeiçoarem aos problemas. Pessoas que entra ano, sai ano, com os mesmos problemas, as mesmas limitações e as mesmas circunstâncias. As pessoas se afeiçoam. Prende alguém por muito tempo, um animal, vê se essa pessoa tem condições que nunca ambicionou, nunca quis a liberdade, se vai sair da situação em que estava. O ser humano é condicionado. O cristão é impulsionado. Você é ser humano ou cristão? É a mesma coisa. Não. Antes nós éramos comuns. Eram apenas seres humanos. Hoje nós somos filhos de Deus. Hoje nós aprendemos o caminho vertical e nós temos um horizonte. É ali que eu quero chegar. É assim que eu quero viver. É o que está escrito que eu quero que seja trazido à minha vida. É assim que eu quero a minha vida. E para isso eu preciso o poder do Espírito Santo de Deus. Quem é que pode me condenar? Quem é que pode dizer, o seu casamento está fadado a isso, a sua família está fadada a isso, os seus filhos herdarão as maldições? Quem é que pode te condenar em dizer a vida financeira, a sua vida física, a sua vida emocional está sentenciada a isso? Quem é que pode dizer isso? Satanás. Ele pode dizer. Só os tolos que querem ouvir isso. E aos que aceitam viver assim. Romanos 8:31. E eles romperão, diga glória a Deus. Nós somos aqueles que rompem. E diremos, pois, estas coisas: se Deus é por nós, Deus é por você? Já provou isso, né? De diversas maneiras, Ele já provou isso. Deus é por você. Agora a pergunta não é se Deus é por você. A pergunta que paira aqui nessa hora é se você é por você. Essa é a grande pergunta que paira. Você tem o céu, você tem anjos, você tem o Espírito Santo, você tem Jesus Cristo, você tem o poder espiritual, você tem o Espírito Santo à sua disposição, o poder sobrenatural, mas você é pela sua vida, ou você está ainda cativo disso, daquilo outro, se submete a situações, sua consciência vive pesada, te pendendo para um lado, ora para o outro, você não consegue ser livre, livrar-se das consciências mortas e olhar para Deus e dizer: Senhor, eu sou livre, eu não vou mais me condicionar a isso, aquele ou aquilo, eu tenho o poder do teu Espírito dentro de mim. Quem é que pode te condenar? O diabo pode, só se você aceitar. E diremos, pois, essas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Eu vou dizer uma coisa para você: quando você se acusa, você se sentencia. Ninguém tem maior poder de acusação sobre a sua vida que você mesmo. Ninguém. Ninguém. E se você aceitar ir por este caminho, a dor, o sofrimento, o cativeiro será inevitável. Não tem saída, não tem solução. Você não pode viver de acusações. Você não pode aceitar acusações.
Pessoas cativas que se renderam às acusações. Livre-se do pecado, livre-se do passado, de tal maneira que você possa comparecer diante do Senhor, lavado pelo sangue do Cordeiro, de pé, diante do Filho de Deus. Pelo poder do Espírito Santo que a mim e a você foi derramado. Quem pode te condenar? Quem pode te acusar? Dizendo, você não pode isso por aquilo, você não vai ser isso por aquilo outro, maniatando as suas mãos, fazendo com que você se dedique ao conformismo, que você se incline. Que isso, meu irmão? Versículo 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está sentado à direita de Deus, também intercede por nós. Você tem um intercessor único. Único. E o diabo te engana, não tem jeito, esse pecado aí você vai ter que viver ele o resto da vida. Essa fraqueza aí que você tem, não, a palavra do Senhor diz que eu vou romper grilhões, eu vou destruir, eu vou acabar com a situação. Quando o Senhor diz a Jeremias, ele diz assim, Jeremias, eu te coloco para você construir, para você destruir. Um dia eu preguei sobre isso. Nós temos que ser destruidores. Diga amém? Nós temos que aprender a destruir o mal, destruir cadeias, destruir sentenças, destruir acusações, destruir condenações. Nós temos que aprender a destruir o mal que nos persegue. Nós temos que aprender a destruir as sentenças que nos circundam. Nós temos que ser destruidores de males. Pois a palavra diz, e eles romperão, nós temos que ser estes. Quem é que pode condenar, acusar? Cristo é o nosso intercessor, o nosso advogado. Jesus é glorificado na sua vida? Quando você se rende a uma dor e não se levanta? Quando você sucumbe a um processo, quando você aceita a limitação de Satanás, quando você se condiciona a uma má sorte, quando você se dá ao fracasso, Cristo é glorificado? Não. Quem faz festa é o inferno. E aquele que vai adiante, que abriu o caminho, ele é glorificado porque nos formou como aqueles que rompem. Forte. Poder espiritual. Chega, diga comigo, chega. É essa palavra que você tem que aprender a dizer às situações, às circunstâncias, a mutilações, aquilo que te rodeia, aquilo que te prende, aquilo que te escraviza. Você tem que olhar e dizer, chega. E a palavra do Senhor diz no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Por que mais que vencedor? Quem é mais que vencedor? Por que não só vencedor? Porque vencedor, apenas vencedor, é aquele que vence uma batalha, que vence uma guerra. E o mais que vencedor é aquele que continua vencendo, porque venceu a si próprio. Venceu a autocondenação, venceu a autocrítica. Venceu aquilo que o condicionava. Quem te pode condicionar? Ninguém. Quem pode dizer, você é incapaz, você não consegue, não vai dar certo? Ninguém, a não ser se você quiser que Satanás lhe diga e você acate o que ele está dizendo. Mas você não fará isso, não é mesmo? A palavra do Senhor diz, ele abrirá o caminho, aleluia, glória a Deus, e eles romperão. E entrarão e sairão. E a terceira parte do versículo qual é? E o rei irá diante deles, e o Senhor a testa deles. Sabe o que significa isso? Aquele lá tem testa de ferro.
Não mexe com aquele lá que ele é protegido. Ele tem testa de ferro. O Senhor está dizendo assim: eu te garanto. Senhor, mas e se eu fracassar? E se eu não der conta? E o Senhor me chama, tá? Eu estou lá no meio do barco. Eu estou lá no meio das ondas. E o Senhor me chama para andar sobre as águas. E se eu fracassar? E se eu tiver medo? E se eu? Se você ficar nessa, você nunca vai descer do barco. Não vai fazer história. Qual é a história que você está deixando, que você está escrevendo? Mas eu peguei esse medo, eu possuí esse medo porque eu um dia falhei, porque um dia eu errei. Quem de nós aqui nunca erramos? Tentando acertar, tentando fazer certo, tentando dar certo. Quem de nós? Somos filhos de Deus. Nenhum de nós aqui somos mal intencionados. Nenhum de nós aqui queremos fazer coisas para destruição própria. Mas estamos em obras, estamos em exercício. E às vezes cometemos algumas falhas, porque às vezes nós não damos conta, não é mesmo? Ou será que existe, todo mundo aqui dá conta? No ano de 2014 não teve um dia que você não deu conta da vida. Você disse assim: Deus, se o Senhor não vier com socorro, eu não sei o que vai ser da minha vida. Ou será que todos os dias de 2014 você deu conta de tudo assim, bonitinho, certinho, redondinho? Foi assim? Não. Por quê? Porque ainda dói. Você ainda é de carne e osso, ainda dói. Ainda dói. Ainda dói. Você ainda está aqui. Ainda dói, temos limitações, temos dificuldades, temos dias e dias. Quero que você vá comigo em Lucas 10, 19. Não, vamos primeiro em Romanos 8, 26, vamos lá. Romanos 8, 26, aproveitar que você está aberto aí. Ele irá diante deles e abrirá o caminho. Eu tenho que andar num caminho que foi aberto. Aleluia. Aproveitando o trovão que deu, nuvens vazias não fazem barulho. Você já viu, já olhou para o céu? Eu gosto muito de olhar para o céu. Você já viu uma nuvem vazia, uma entra na outra? Aí uma entra na outra, a outra perde a forma, ganha a forma de outra. Tiago fala sobre isso. Nuvem cheia não vem querer me possuir não. Quando uma chega perto da outra faz barulho, é o trovão, e depois vem os raios. Nuvem cheia não aceita perder a forma por causa da outra. Não, a outra vem, choca, faz barulho, relampeja. Nuvem cheia. Você é nuvem cheia ou nuvem vazia? Nuvem vazia perde a forma. Uma hora está aqui, o vento leva, vai para lá. Uma entra na outra. Era formato de um coelhinho, agora é um cachorrinho. E aí vai. Cada hora está de um jeito. Uma hora está assim, outra hora está assado, outra hora está frito, outra hora está cozido. Outra hora está mal passado. Nuvem cheia não aceita perder a forma. É o que eu e você temos que ser. Carregados de Deus, fazemos barulho, fazemos barulho, trovejamos o poder de Deus dentro de nós, porque estamos cheios do Espírito Santo de Deus, para fazer a vida valer a pena. Vai ficar olhando para a sua vida e dizendo assim: fazer o quê? Isso aí é nuvem vazia, meu irmão. É gente que não tem Deus. Gente que não tem Deus, olha, é fazer o quê? E aí, irmão, estou indo. E aí, estou caminhando. E aí, estou pelejando. E aí? Fazer a diferença na sua vida. Mas e se eu fracassar? Se você fracassar, você sempre vai poder contar com mãos que foram perfuradas para te socorrer, e coração transpassado para te entender.
É isso. Agora, se você não fizer nada, você nunca vai errar, não é mesmo? 8:26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Diz glória a Deus. Oh, Espírito Santo maravilhoso. Ele nos ajuda. Ele nos faz entender, nos faz compreender. Ele nos leva aos pés do Senhor, Ele nos molda, Ele nos transforma, Ele nos inunda da graça, Ele nos fala de Deus, Ele nos enche de unção. O Espírito Santo, Ele olha, Ele nos ajuda em nossas fraquezas, diz o apóstolo Paulo, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, o que está dizendo aí? Inexprimíveis, inexplicáveis, não tem gemidos inexprimíveis. Geme por mim e por você, para que nós continuemos a fracassar, para que nós continuemos detidos, para que nós continuemos intimidados. Não. Para que Ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis? Para que nós rompamos, para que nós possamos ir adiante, para que nós entremos e saiamos, para que nós tenhamos poder. Agora Lucas 10:19, Jesus diz: eu vos dou poder sobre. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Deus não está falando para você ir em terreiro de umbanda e manifestar o poder sobre esse e aquele demônio, mas aqueles demônios que querem limitar você, aqueles demônios que querem sentenciar o seu casamento, Lucas 10:19, aqueles demônios que têm atacado a sua vida, é o poder do Espírito Santo que haverá dentro de você, você com consciência, dizendo: Jesus abriu o caminho, e eu vou romper, e eu não vou aceitar ser alguém limitado, eu não vou aceitar essa situação, eu vou receber poder do alto, para que eu possa sair dessa situação, para que eu possa sucumbir essa má sorte, sobrepujar essa doença, esse mal, isso que está na minha vida. Diga glória a Deus. Não vos conformeis com este mundo. Não se conforme. Não tome a forma do mal. Não tome a forma do pérfido. Não tome a forma do medíocre. Deus não precisa de mártires. Lucas capítulo 10, versículo 19. Os discípulos voltaram da comissão felizes, porque os demônios submetiam. E Jesus diz assim, no versículo 19: eis que vos dou poder, diga amém, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Seu amigo, seu companheiro, seu paracleto. Poder para vencer o mal, poder para vencer as trevas, poder para se levantar e dizer: espera aí um pouquinho, aqui não. Na minha casa não, na minha família não, no meu trabalho não, na minha vida não, porque eu conheço aquele que abriu o caminho diante do Pai e me ensinou a romper e entrar e sair. Ele me deu poder para pisar na cabeça de serpentes, de escorpiões. Diga glória a Deus. Existem duas maneiras de conviver com os demônios. A primeira é combatendo, orando, identificando-os. Essa é a primeira. A segunda é fazendo aliança com eles. Você quer roubar? Rouba um pouco, não rouba tudo, porque senão eu vou chamar o pastor ou a pastora. Quer destruir? Destrói só um pouquinho. Quer ficar? Fica, mas fica quietinho. Nada de luz apagando e acendendo, torneira abrindo, porta abrindo sozinho. Fica quietinho aí. Vai fazendo as coisinhas que você tem que fazer direitinho. Eu não mexo com você e você vai mexer comigo, eu sei. Mas não mexe tanto. Não mexe tanto. Essas são as duas maneiras. Pastora, engraçado, eu não tenho batalha espiritual. Está no céu já, meu irmão. Glória a Deus. Que céu é esse que você está?
Hã? Eu não conheço esse céu aqui não, meu irmão. Conheço o reino de Deus implantado no nosso coração. E o reino de Deus é poder do Espírito Santo. Hã? É paz, alegria e poder no Espírito Santo. Qual das duas maneiras você convive? Eu não sei, pastor, a minha vida, sei lá, está tudo certinho, tudo acomodado, não tem vestida de demônio, não tem nada, não tem esse negócio de luta, batalha espiritual, luta. Então é daquela maneira que eu falei, é o acordo que tem com as trevas. Tem acordo com os demônios e tudo bem. Agora, aquele que diz assim, não, eu não aceito. Não vai roubar nada. Não vai destruir nada, não vai matar nada. Nada. Eu quero tudo que Cristo comprou para mim na cruz. Do jeitinho que Ele comprou, sem nenhum arranhão. Eu quero tudo o que Ele comprou para mim. Ah, meu irmão, aí você mexe com as trevas. Aí você vai ter batalha. Mas você já viu alguém ganhar sem batalha? Não. Então fica com a batalha, porque a vitória te é garantida. Diga amém. Jesus diz, eu te dou poder para pisar em serpentes, em escorpiões, e toda a força, e nada te fará dano. Não vai fazer dano algum. Você vai ficar cada vez mais forte, se enfrentar o mal, e cada vez mais fraco, se fizer aliança com o mal, cada vez perdendo, cada vez sendo destruído, cada vez recuando, cada vez mais. Temos que nos posicionar e dizer, eu quero o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém? Para nós terminarmos, eu quero perguntar uma coisa para você. Quem é o Espírito Santo de Deus para você? Eu sei que eu sempre digo isso, mas eu vou dizer de novo. O objetivo principal do Espírito Santo é fazer você estribuchar, cair para trás, arrepiar. Qual é? Qual é? Te fazer poderoso, meu irmão. Vencer o mal, as trevas, as cadeias. Hein? Quer sapatear? Sapateia na cabeça do diabo. Quando ele vier, você fala assim, não. Já disse que não. Não. Não vai. Não vou. Não quero. Não é assim. Esse é o poder. Esse poder espiritual que nós temos que ter para entender que as obras do Espírito não são encurtadas, não são essas que temos vivido. Deus tem muito mais para fazer em mim e em você. E nós achamos que é só isso. Não, não é só isso. Não é só isso, meu irmão. De onde veio o que você tem muito mais. Tem muito mais. A questão é se estamos abertos para tudo isso. Volte comigo em Miqueias 2,13, só para nós terminarmos lendo esse versículo. Miqueias 2,13. Amém? Subirá diante deles o que abrirá o caminho. Já subiu? Já subiu ao céu. Abriu o caminho pelo qual nós estamos percorrendo. Caminhos verticais, onde oração, súplica, clamor, busca pelo Espírito Santo, para que tenhamos caminhos horizontais, e eles romperão. Estamos rompendo, temos entrado pela porta chamada Jesus, e temos saído de situações, de circunstâncias, que Satanás quer incutir, e nos aprisionar, e a palavra do Senhor diz assim, oh aleluia, e o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles, Ele nos garante. E se eu falhar, o Espírito Santo, que conhece as minhas fraquezas, vai me bancar na hora da minha falha. Ele vai me socorrer. Não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. O amado Espírito Santo, que sempre esteve comigo e com você nas horas mais difíceis da nossa vida.
e que está nos preparando para formar em nós a imagem perfeita de Cristo. Amém? E nos apresentar diante do Rei uma igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula. Eu quero que você se coloque de pé. Quero chamar o louvor para vir à frente. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você agora, com o seu coração cheio deste poder espiritual, que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Em nome de Jesus, eu quero que você abra a sua boca e que você comece a orar agora, a clamar por esse poder espiritual. Em nome de Jesus Cristo, que você comece a pedir agora pelo Espírito Santo na sua vida, neste ano de 2015. Eu quero o Espírito Santo para me consolar nas horas difíceis, em que as lágrimas rolarão dos meus olhos. Eu quero o Espírito Santo para me fortalecer quando as trevas quiserem me limitar. Eu quero o Espírito Santo para eu pisar na cabeça de demônios, de escorpiões e de serpentes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Eu quero o Espírito Santo que conhece as minhas fraquezas, que me ajude, que me abençoe com a intercessão. Eu quero o Espírito Santo. Peça a Deus agora: eu quero mais do teu Espírito, 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 eu quero mais do teu Espírito. Espírito Santo, que tem me socorrido, que tem me abençoado. Espírito Santo, que tem me ajudado. Abra o seu coração e peça mais do Espírito Santo. Oh, aleluia. Clame ao Senhor agora. Clame ao Senhor, aquele que te ajuda nas fraquezas, aquele que te socorre em meio às suas falhas, aquele que intercede por você, aquele que examina o seu coração, que sonda a sua alma e a minha, que conhece as nossas limitações. Oh Deus, somos limitados, mas diante do inimigo não aceitaremos que ele nos limite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, levanta a tua voz ao céu. Levanta a sua voz ao céu, depois de ter recebido a palavra escrita de vitória em seu coração. Levante a sua voz ao céu e diga ao Senhor que você quer mais do Espírito Santo, que você quer mais do Espírito Santo, que você quer mais do Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, leva-nos às águas profundas, leva-nos às águas profundas. Leva-nos, Senhor, leva-nos a conhecer-te de perto. Leva-nos a conhecer-te de perto, Senhor. Leva-nos às profundezas do teu Espírito. Queremos ter a visão de Ezequiel. Queremos que as águas estejam nos artelhos, dos artelhos aos joelhos, dos joelhos aos lombos, até que possamos ir a nado no teu Espírito. Oh, recanta lá as chúrias. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Oh, clame pelo Espírito Santo. Clame pelo Espírito Santo. Clame pelo Espírito Santo. Amigo fiel, amigo de jornada, amigo de estrada, amigo de vida, amigo, companheiro, paracleto, ajudador, intercessor, consolador, fiel, fiel companheiro das horas difíceis, o que fortalece as nossas almas. Oh, aleluia. Continue a orar. Continue a orar. Ajuda as nossas fraquezas, Senhor.